dia, pessoal do sétimo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão sobre sujeito e predicado, que foi a aula de hoje no Centro de Mídias. Então, para quem já aprendeu é uma revisão, para quem não aprendeu é o conteúdo novo. Então, façam suas anotações, qualquer dúvida é só me chamar e ao final do vídeo resolvam o exercício. Bons estudos! Então, pessoal, fiz aqui um resumo. Quem quiser copiar é muito bom, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Primeira coisa que elas falaram. O que é uma frase? A frase não precisa ter verbo. Então, quando eu falo assim, nossa, não tem verbo, então é uma frase. A oração tem que ter o verbo, é obrigatório. Para ser uma oração, tem que ter um verbo. Quando eu digo, nossa, me assustei. Assustei é verbo, então é uma oração. Tudo bem? Frase não precisa ter verbo, oração tem que ter verbo. O sujeito e o predicado. Então, a oração, ela tem que ter um verbo, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você está estudando sujeito e predicado é achar o verbo da oração. Então, tem lá uma oração. Maria caiu na calçada. Primeira coisa que você vai fazer é achar o verbo. O verbo é caiu. Muito bem. Aí nós vamos achar o sujeito e o predicado. Vamos ver o exemplo daqui, ó. Os alunos, esse exemplo 1 aqui, ó. Os alunos estudaram muito para passar de ano. Qual que é o verbo aqui dessa oração? O verbo é estudaram. Muito bem. Depois que eu achei o verbo, eu vou perguntar para o verbo. Você olha para o verbo e pergunta. Verbo. Quem estudaram? Você vai achar a resposta, os alunos. Então, os alunos é o sujeito. O sujeito é quem fez a ação do verbo, ok? Depois que você respondeu a pergunta quem, você vai para a próxima pergunta, o que? Aí você olha para o sujeito e pergunta, os alunos, o que vocês fizeram? Estudaram muito para passar de ano. Então, tudo isso daqui é o predicado, inclusive o verbo. O verbo vai dentro do predicado, ok? Ele faz parte do predicado, ok, pessoal? Aí, aqui embaixo tem mais um exemplo, ó. Os professores e professoras estão ajudando os alunos. Então, aqui o verbo é uma locução verbal, estão ajudando. Por que é uma locução verbal? Porque são dois verbos que funcionam como se fosse um. Não tem como eu separar eles. Não tem como eu fazer essa frase só com um desses verbos, ó. Os professores e professoras estão os alunos. Não faz sentido. Os professores e professoras ajudando os alunos também não faz sentido. Então, esses dois verbos, estão e ajudando, eles são uma dupla. Eles funcionam juntos. Então, é uma locução verbal. Ok?